Olá, como vocês estão? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre a arte de aprender. Como assim? Bom, desde que eu me mudei para São Paulo, eu mudei em diversos aspectos, eu evoluí em diversos aspectos, amadureci em muitas coisas, ainda estou amadurecendo, evolução é um processo constante. Mas muito disso é em função de coisas que eu aprendi. Muitas coisas eu aprendi em cursos que eu fiz, pessoas e afins, e com a vida mesmo, perrengues da vida. E hoje eu vim compartilhar com vocês pontos importantes que eu aprendi. Por que eu vim compartilhar isso? Também não sei. Eu acho sempre interessante a gente compartilhar coisas que nos tenham feito evoluir, porque às vezes isso pode contribuir para que outras pessoas também façam o mesmo. Então, por que não? Então, eu estou aqui com a minha listinha e vamos lá. Começando por incentivar e prestigiar a cultura. Como assim, Laura? Que espécie de artista é você que antes não fazia o mesmo? Antes de eu me mudar pra cá, eu não fazia ideia da dimensão do que era cultura e arte, do tanto que isso abrangia, de questões políticas que tem e o porquê que eu deveria valorizar, por que eu deveria incentivar, por que eu deveria ir assistir peças, consumir arte e cultura. Eu não tinha essa questão na cabeça. Então, depois que eu cheguei aqui, que eu estive em contato, apesar de que, assim, obviamente, eu sempre tive um mínimo contato, um mínimo incentivo à cultura, mas não da mesma forma que é hoje, não do mesmo valor que eu dou hoje. Quando eu me mudei pra cá, que eu estive em contato com essa imersão cultural que São Paulo tem a oferecer, e que eu fui vendo a forma como as pessoas se relacionavam através da cultura, a forma como as pessoas realmente valorizavam o quanto que os museus são lotados, que os museus fazem filas, programas gratuitos, peças gratuitas, o tanto que as pessoas consomem e procuram consumir. Isso já me fez refletir muito, falando, nossa, eu não costumo fazer isso. À medida que eu fui estudando a arte e a cultura, eu fui entendendo tudo o que tem por trás dela. Então, todo o contexto histórico que a arte tem, que a cultura tem, de contar a história de um povo, ser a expressão de uma sociedade, dos nossos costumes, hábitos e etc., é uma forma de resistência, de manifestação e de muitas outras coisas. Fui entendendo por quê. Por que aquilo existe, por que aquilo merece ser valorizado, incentivado, por que eu, Laura, artista, deveria consumir essas coisas. E o tanto que depois que eu comecei a me abrir, assim, o meu olhar pra isso, meu repertório, minha bagagem como artista e como ser humano aumentaram muito. Eu comecei a abrir minha percepção pra muito mais coisas, ter um entendimento maior de muitas coisas, até porque tiveram muitas coisas que eu assisti, que eu fui ver, que eu saí sem entender, eu tive que conversar, pesquisar, estudar sobre o assunto para depois entender. Então já foi mais um conhecimento. E eu fui entendendo que à medida que a gente vai valorizando e à medida que a gente incentiva que a arte e a cultura estejam vivos, que eles tenham liberdade de expressão, etc., a gente mantém a nossa identidade, a nossa expressão, a nossa história viva. Segundo ponto é questão de legislação e política. Antes de eu me mudar pra cá, apesar de eu ter estudado um pouco, vou dizer um pouco mesmo, não muito, sobre política, eu saber contexto, assim, histórico, saber alguns pontos, saber coisas que eu concordava ou não, mas eu não tinha nem noção do quanto eu precisava disso. Como cidadã, como ser humano e como artista. Qualquer profissão precisa da política. Eu acho que o que tem acontecido ultimamente é que as pessoas estão distorcendo o contexto de política e falam assim, mas eu não gosto de falar de política, eu tô saturada, ou eu não preciso de política, ou enfim. No caso, não é questão de gostar, não é questão de se identificar ou não, enfim, é questão de necessidade. Meu Jesus amado!
uma aranha. Fica bem aí, querida. A nossa sociedade elegeu um formato democrático de exercer politicamente. E, querendo ou não, para tudo o que a gente faz, vive em sociedade, a gente precisa da política. Para tudo o que existe, passa pela política. É a forma que a gente tem de resolver as coisas, de lidar, enfim, de tomar decisões para um bem comum. Ou não, nem sempre. Esse é o objetivo principal. E eu fui entendendo isso, porque assim, eu vi algumas questões políticas, mas política pra mim era algo muito complexo de se compreender. Portanto, eu não queria me aprofundar muito, porque eu também não queria entrar em confusão, porque eu vi o tanto de briga que isso dava. E eu também fui entendendo muito mais sobre questões humanas, questões de minorias, questões de privilégios e heranças que a gente tem na sociedade, como heranças da escravidão e diversos outros aspectos. Como heranças de um regime e coisas do tipo refletem em nós como sociedade até hoje. Eu fui me dando conta disso, fui me dando conta de que a gente precisa se impor diante de certas coisas, a gente precisa debater, conversar. E acima de tudo, como eu, além de cidadã, mas eu, artista, preciso da política para a minha profissão existir. Óbvio que todos nós, cidadãos, precisamos da política para qualquer coisa, mas a minha profissão como um todo, ela necessita de estruturas políticas para que ela tenha um mínimo de dignidade para existir. Artista é tudo vagabundo, isso e aquilo, blá blá blá, isso tem que acabar, tá ok? Existem diversas leis de incentivo, diversas coisas que nos garantem os nossos direitos, que nos garantem que a gente tenha uma mínima estrutura para poder trabalhar como artistas. Porque sempre foi tudo meio bagunçado, ainda é em diversos aspectos, mas a gente sabe que nem tudo é assim que funciona. Outro ponto importante que eu aprendi, acho que assim, desde que eu pisei aqui em São Paulo, foi sobre comprometimento e dedicação. Eu percebi o quanto que as pessoas levam a sério pontualidade, por exemplo, presença. Se você se comprometeu, você tem que fazer. É muito desrespeitoso, principalmente relacionado a questões profissionais, mas num contexto geral, a falta de pontualidade, a falta de comprometimento. Então isso é uma coisa que eu aprendi que eu tinha zero desenvolvido. Chegar pontualmente nos lugares, eu sempre me atrasava pra tudo. E aqui eu aprendi na marra que se você atrasa, você é muito mal visto, é muita falta de consideração com quem se esforçou pra chegar mais cedo no horário que você combinou. E dependendo se for uma questão profissional, se você chega atrasado, vai ter quem chegue na hora e essa pessoa vai tomar o seu lugar. Segundo, questão de comprometimento. Então, se você se comprometeu a fazer alguma coisa, se você se comprometeu a algo, você realmente se dedicar àquilo, não simplesmente levar as coxas e afins. E questão de presença. Eu aprendi isso muito, principalmente nos meus cursos, o quanto que uma pessoa que se comprometeu a estar lá, se comprometeu a fazer uma apresentação, chegar atrasada ou faltar por motivos que não são... que estão no controle da pessoa, tipo assim, não tô afim hoje, eu vou faltar. Não atrapalha só você mesmo, mas todo mundo que tá junto com você nessa. Outro ponto muito interessante que eu aprendi foi sobre a leveza da vida. Eu acho que... eu aprendi não, eu resgatei isso dentro de mim. Eu fiz um curso de palhaço e no começo, antes de fazer o curso, eu tava muito assim... será que eu faço mesmo? Não sei. Tinha meio que uma barreira, assim, quase que um preconceito que eu tinha criado diante disso. Eu falava, tipo, sabe, meio... E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer. E fiz, e foi a melhor coisa que eu fiz. Esse curso resgatou em mim a leveza que a gente tem que ter pra lidar com coisas da vida. Resgatar quase que aquela criança interior que brinca e que se diverte e que sabe lidar com as situações da vida com um outro olhar, com um olhar mais lúdico, um olhar mais vivo, mais atencioso, mais carinhoso. Um ponto técnico interessante que eu aprendi é como me posicionar tanto em questão corporal, quanto em questão de voz, vícios e etc. Alguns cursos que eu fiz de câmera e também de teatro, eu tinha alguns vícios corporais de, por exemplo,
E isso é engraçado porque eu aprendi muito sobre mim mesma também. Toda vez que eu tô brigando com alguém, gente, é impressionante. Isso, eu tenho mania de fazer isso até hoje. Eu sempre tenho que me atentar quando eu tô fazendo uma cena de briga. Porque eu tenho mania de inclinar o meu corpo pra frente. Então, assim, vou brigar com alguém, inclinar meu corpo e fazer assim com a cabeça. Por quê? Eu tenho meros 1,54 m. Então, eu sou muito baixinha, sou pequenininha, miudinha, enfim, dependendo da situação, as pessoas não botam muita fé quando eu tô brigando. Inconscientemente, eu fazia isso pra uma forma de me impor diante das pessoas, principalmente se elas forem mais altas ou com uma estrutura física maior do que a minha. Uma forma de tentar me impor, enfim... É muito engraçado isso, porque eu nunca tinha me dado conta disso até minha professora me sinalizar. Aí depois, em outro curso, outro professor sinalizou a mesma coisa. Eu falei, caramba, parei pra pensar, parei pra refletir, eu faço isso não só em cena, mas na minha vida real também. Isso diz muito sobre a forma como eu me enxergo diante de situações conflituosas. Um ponto que, gente, eu juro, eu acho que assim... é o que tá sendo um dos mais difíceis que eu aprendi até agora. É o que eu estou aprendendo, na verdade. Eu tô tentando lidar com esse turbilhão que tá dentro de mim. Mas é a questão de sair do óbvio, sair do panfletário, sair do polarizado. Como assim? Principalmente quando a gente quer trazer assuntos políticos, querendo ou não, praticamente tudo se volta para a política. Se você for pensar tudo, a gente consegue traçar um caminho que acabe chegando lá. Mas, como a gente pode, principalmente em alguma obra que você vai fazer, seja uma peça de teatro, seja um filme, seja um vídeo que eu estou falando com vocês, como eu posso abordar o assunto que eu quero abordar sem que seja o óbvio, sem que seja panfletário, sem que seja polarizado, no sentido de eu estar só defendendo um lado, só descascando o outro, sem abordar os dois lados. Além de ficar chato, você não abordou a perspectiva como um todo, o que não faz o menor sentido. Óbvio, a gente tem que defender as questões que a gente acredita, mas é sempre importante que a gente aborde os dois lados. Então é aquela questão de você se apaixonar pelo vilão. Como eu posso trazer alguma humanidade pra um personagem que todo mundo enxerga como um completo canalha, como uma pessoa que ninguém conseguiria ter um mínimo de compaixão? Como eu posso fazer que as pessoas sintam isso? Um exemplo disso é aquela série La Casa de Papel, que todo mundo é apaixonado pelos personagens que são ladrões, que matam, que roubam e afins, mas todo mundo quer que no final das contas eles ganhem. Porque, tudo bem, eles também estão lutando contra questões ideológicas de Estado. Enfim, tem várias questões a serem avaliadas nisso. Mas como que a gente consegue trazer uma outra perspectiva para algo que a gente não enxergaria normalmente? Então isso é algo que eu tô, numa busca muito grande, porque eu me percebo muito caindo no lugar do óbvio, caindo nesse lugar do polarizado e, enfim, mesmo que eu sempre busque o diálogo, sempre busque ver os dois lados, eu acabo, tendo uma tendência a cair mais, pesar mais para um lado. Uma obra sensacional, que é curtíssima de ler, quem tiver interesse, que a gente estudou na minha aula passada de interpretação, do Alcione Araújo, chama A Raiz do Grito. E, gente, juro, eu acho que eu não ia saber falar dela se eu não tivesse tido essa aula, obviamente. Mas, basicamente, é uma obra curtíssima, tipo assim, uma peça curtíssima, em que ele aborda como a ditadura afetou a vida das pessoas sem nem sequer citar a ditadura. É muito louco, mas assim, muito louco num nível. Tipo assim, a gente faz uma interpretação de texto. Eu caio muito nesse lugar de achar que eu preciso falar o óbvio ou coisas do tipo, sendo que dá pra se trazer através de um contexto muito mais subjetivo e não ficar nesse lado tão escancarado, uma coisa tão, sabe, parecendo que você tá atacando. Bom, enfim, esse vídeo já tá imenso. Eu espero que
Eu espero que tenha dado pra ter uma noção das coisas que eu aprendi até então. Me contem coisas que vocês aprenderam nos últimos 2 anos ou em alguma mudança de vida que vocês tiveram, algo que realmente impactou o ser humano que vocês são. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nada do que eu falo é uma verdade absoluta. Por favor, vamos conversar, dialogar. Um beijo enorme e até o próximo.